Amém. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Abra a Bíblia e o Data Show. Atos capítulo 6, verso 1 em diante. Nós estamos ministrando palavra do livro de Atos. Todo pregador que passa por aqui prega sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E nós vamos começar a estudar Atos, dos Apóstolos. Eu estou um pouco afônico. Foi uma semana de choro, de alegria, A vida pastoral nos exige isso, Ora estamos celebrando um casamento, ora estamos num sepultamento, e às vezes de 10 pessoas tão próximas que a gente tem essa comunhão. E o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que nós estamos pregando. Nós temos tido uma direção de Deus aqui na igreja, desde outubro do ano passado, setembro, de pregar mensagens unificadas no mesmo tema, sobre algo, sobre o livro, sobre o Espírito Santo. Já passamos por vários livros, várias passagens, e agora estamos falando sobre Atos. E por acaso, uma cristoincidência, vamos estudar nos PGR o livro de Atos dos Apóstolos. Então você que quer aprender sobre Atos dos Apóstolos, você deve participar do PGR, e nós estamos aqui na igreja todo domingo falando sobre isso. Vamos ler o texto do verso número 1 até o verso de número 15. Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, aqui os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Verso 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Verso 8: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Preste atenção que na sua Bíblia, como na nossa, deve estar escrito o Espírito em letra maiúscula. Aí é o Espírito Santo. Quando estiver com letra minúscula, será o Espírito do homem que está dentro dele, não o Espírito de Deus. Verso 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Verso 11: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-os ao sinédrio. 13: apresentaram testemunhas falsas que depuseram e falavam: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Verso 15, para finalizar: todos que estavam assentados no sinédrio
fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos colocar em pé, eu quero fazer mais uma oração. Você vai ficar bastante sentado agora, né? Pai, nós estamos diante da Tua palavra gloriosa, poderosa, diante da história do começo da igreja, Senhor. Aqui nasce a Tua igreja, aqui nasce o ministério diaconal, aqui nasce o ministério pastoral, aqui nasce, Senhor, todas as coisas que deram um rumo à Tua igreja na terra. Pai, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer pela Tua palavra, Senhor, e pedir, Espírito Santo, nós já temos ouvido a Tua voz agora, lendo a palavra, nós já temos sendo tocados, despertados pela Tua palavra, e eu Te peço, faz mais, Senhor, faz mais, abre o nosso entendimento agora, abre os ouvidos, abre os olhos espirituais, os nossos sentimentos estejam voltados à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, que o Senhor fale com aqueles que estão pela internet ouvindo, os que hão de ouvir e os que estão aqui presentes. A Tua palavra, ela é não só para agora, mas ela é para sempre. Aonde for ouvida esta mensagem, edificando, exortando, ensinando, elevando ou abatendo, que a Tua palavra, Senhor, que se sustenta pelo Espírito Santo, possa alcançar a Tua igreja aonde quer que o Senhor queira, em nome do Senhor Jesus. E nós já abençoamos, Pai, a cada um que está aqui com a leitura desta palavra, abençoamos a sua vida com o recebimento da palavra, e que o Senhor possa, meu Deus, ser glorificado na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Pode subir um pouquinho o meu retorno, Rodrigo, por favor. Podemos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. O livro de Atos é maravilhoso. Se você não leu Atos, você está perdendo um tempão como crente sem entender Atos, porque é o começo de tudo. É ali que nasce a igreja. É como a igreja se movimenta até hoje. Deveria ser, pelo menos. Ali em Atos dos Apóstolos começam todas as coisas que nos ensinam como que a igreja vivia, como que a igreja era, como que começou essa história de tantos milhões de cristãos hoje. Ali começa a história. Ali, aliás, no capítulo 11, no verso, salvo engano, verso 27, diz que foi ali em Atos de Antioquia onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles foram chamados pela primeira vez. Antes, os cristãos eram chamados aqueles do caminho. Falavam, o nosso nome era aqueles do caminho, que seguiam para Cristo através de Jesus. Então o cristianismo recebe nome ali. E Jesus diz: e conhecereis os meus discípulos pelo amor. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar nesta noite, e vai encaixar isso na nossa vida particular, vai encaixar na minha forma de viver, no meu trabalho, na minha escola, no meu dia a dia na vida, porque aqui se institui algo, se organiza algo que estava desorganizado, e nós vamos tentar aprender algumas coisas nesse texto. Por isso nós temos falado do livro de Atos. Poucos dias atrás, pastor Hamilton e diácono Evandro pregaram sobre textos de Atos dos Apóstolos, e hoje Deus falou ao meu coração para falar sobre esse texto, que é, em outras palavras, a instituição dos diáconos na igreja. Mas não é só aqui que nós vamos aprender como os diáconos foram instituídos. Você vai entender, Deus vai falar muito com você de muitas coisas da sua vida prática, de muitas coisas do seu dia a dia. Esse texto nos ensina, e nós vamos ter hoje uma leitura. Pode deixar aberto no Atos 6:1, que nós vamos descer o texto ponto por ponto, e Deus vai falar ao nosso coração. A Bíblia diz que naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos que seguiam a Jesus, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
A primeira coisa que nós aprendemos quando os 12 apóstolos organizam isso aqui, organizam como que seria, é um fato importante. Primeiro, quem são os helenistas? Os helenistas eram filhos de judeus que tinham ido para outro lugar, para Roma e também para o exílio, e eles voltam então já com a mistura, e eles passam então a saber a cultura dos judeus, mas eles viviam e com a cultura grega, tinham aprendido a prática da cultura grega. Eles eram como se fosse pensando o Reginaldo lá na Espanha. Ele é um cristão brasileiro, está no meio dos cristãos espanhóis. Na igreja do pastor Reginaldo tem 8 nações diferentes: hondurenho, costarriquenho, um monte de gente. E quando eles chegaram lá como brasileiros, eles, como cristão, eu que vou para alguns países também que eu viajo, eu chego como cristão, e eu chego lá, eu sou cristão, eles também são. Só que a cultura daqueles irmãos, hondurenhos, costarriquenhos, Guatemala, é diferente do pastor Reginaldo. Um outro pastor que a gente conhece lá nos Estados Unidos, em Connecticut, tem uma igreja só com guatemaltecos. Eles são da Guatemala. O culto é diferente, os cânticos são diferentes. Eles são cristãos, mas com a cultura da Guatemala. Assim eram os helenistas. Eles eram cristãos, eles eram judeus, mas hebreus, que são judeus, mas eles carregavam essa mistura dos gregos. Então começa o verso número 1, nos ensinando que com o aumento dos discípulos houve murmuração. E o que nós aprendemos aqui no verso número 1, para a nossa vida e para aprender a igreja, como a igreja foi estabelecida, nós aprendemos que toda vez que o processo que nós iniciamos, ele cresce, ele precisa ser organizado, porque senão vai haver falhas. Toda vez que eu construo algo, depende do tamanho que ele vai ficando, nós precisamos estar atentos para se organizar. Diz a Bíblia que as viúvas desses homens estavam sendo esquecidas. Se você voltar o capítulo 2 e o capítulo 3 de Atos, a Bíblia conta que todos os homens que se convertiam iam até os apóstolos e entregavam seus bens para os apóstolos. Para quê? Para distribuir para essa multidão de gente que seguia eles. Veja, irmãos, diz a Bíblia no capítulo 3, que o discurso de Pedro e os discursos dos irmãos converteu quase 5.000 pessoas. De repente a igreja, que era 12 homens, pastor Joel, já tinha, eu nunca vi um crescimento tão rápido de uma igreja como era essa. E quando a igreja cresce, nós estamos aqui há 4 anos e a igreja está crescendo, nós temos dificuldades em algumas áreas ainda, nós estamos organizando. Você imagina os apóstolos, de repente a igreja de 12 passa para 5.012, de repente. E então era lógico que o problema estaria estabelecido, e um deles foi que os apóstolos distribuíam o alimento para as pessoas, faziam esse cuidado. Verso número 2, olha que interessante, era levar, no capítulo de número 6, só deixando 6, tá, Evelyn? 6, verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, só aqueles 5.000, e não é razoável que nós abandonemos a palavra e vamos servir as mesas. Veja, primeira coisa que nós aprendemos aqui, foi no verso número 1, nós precisamos saber que todo grande projeto precisa ser organizado. Atos ensina isso. E o 2 ensina o mais importante: nós precisamos ter atenção aos ruídos que as pessoas que estão ao nosso redor estão falando e fazendo. Quando eu leio isso, eu posso imaginar os 12 apóstolos pensando assim, com a autoridade que Cristo nos deu. Esses homens eram homens cheios do Espírito Santo, sua sombra curava, aonde eles passavam eles faziam milagres, mas eles ouviram um ruído que foi trazido para eles, e eles falaram: olha,
está tendo discussão lá atrás entre os helenistas e os hebreus, porque estão esquecendo as viúvas dos helenistas. Os apóstolos então param tudo, chamam a congregação e dizem: nós precisamos resolver esse problema. Isso nos ensina a nós, para a nossa vida prática, fazer isso também. Nós temos dificuldade de ouvir ruídos, e principalmente ruídos negativos, principalmente se for ruídos negativos de pessoas abaixo da nossa posição. Quanto mais baixo da nossa posição, nós temos dificuldade de entender. Mas esses 12 homens eram cheios do Espírito Santo, eles estavam sensíveis às demandas que traziam para eles, e eles percebem e prestam atenção naquilo que os discípulos trouxeram para eles, e falaram: nós estamos com um problema, apóstolos. O problema é esse, nós estamos esquecendo algumas pessoas, é muita gente para entregar comida, é muita gente para repartir os bens. E eles então imediatamente resolvem o problema. Nós podemos aqui aplicar a nossa vida pessoal, e às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, você que é patrão, empregado, você tem ouvido o ruído da sua esposa, a sua esposa dizendo para você: tem algo errado aqui em casa, tem algo que nós precisamos consertar. Quem sabe seja até a pia da irmã querida, que está amarrado lá com arame e já está caindo. Quem sabe seja o pezinho da pia, que a irmã já disse: amor, tem que trocar isso aqui. Então os ruídos que nós não gostamos de ouvir, às vezes nós afastamos. Mas os apóstolos nos ensinaram que qualquer ruído, que o processo não está funcionando, tem que parar e achar uma solução. Amém? Isso na nossa vida acontece todos os dias. Todos os dias ruídos chegam para nós. E como eu disse, quando é o ruído de alguém que está abaixo da nossa posição, ou nós fazemos que entra aqui e sai ali, ou nós já falamos na lata: mas não vamos mudar isso aí, porque essa é a nossa posição. Eu penso assim, aqui nessa empresa é assim. Quantos encarregados do departamento, quantas vezes nós na casa de recuperação sofremos isso? Alunos que vêm se recuperar, e nós temos nossas regras todas pré-estabelecidas, nós temos a nossa forma de tratamento todas pré-estabelecidas, e aí vem o ruído do meio dos alunos, e de repente chega até no pastor Joel, chegava até mim, chegava no pastor Hamilton, um ruído de que algo não está bom. E muitas vezes, nesses 24 anos, eu falava: não, é assim que a gente vai fazer e pronto, essa é a nossa regra. Isso com o amadurecimento pela palavra, pelo Espírito Santo, a gente vai entendendo que a gente precisa ouvir os ruídos das pessoas que estão ao nosso redor, porque sempre é bom ouvir. Não quer dizer que você tem que mudar, mas você pode começar uma mudança através de um ruído, através de uma reclamação de alguém. Você pode repensar a sua vida. Lembro-me de uma delas, ainda bem que essa pessoa não está aqui na igreja hoje, mas quando eu me converti, comecei a trabalhar com casa de recuperação, com dependentes químicos. E aí a casa de recuperação, eu tinha 26 anos, irmãos, quando nós começamos. 26 anos. Era como diz do sul, um piá. Não era um piá pançudo, né? Lá tem um piá pançudo que eles falam, né? Não, era só um piá. Mas eu lembro que uma das regras nossas era: café não pode servir nesse lugar. Café, ele instiga, lembra o cigarro, ele lembra a droga. E isso foi de 2001 até 2009. Foram 8 anos. O pessoal lá até com dor de cabeça, querendo tomar um cafezinho, e nós não deixava tomar café, porque nós tínhamos uma regra, que o café, e eu não tinha entendimento, eu não tinha sabedoria, que tudo deve ser feito com comedido. E o zum, cada vez que entrava um aluno na casa de recuperação, imagina, o cara fumante, alcoólatra, usuário de droga, e também agora tirar o cafezinho do abençoado. Aí ainda estava que matar mesmo, né? Já tirava a droga, o cigarro, a bebida, né? E aí agora tem um cafezinho, chá, não podia nem ouvir esse nome, chá, os irmãos saíam correndo já, hora do chá, e foi embora, chá foi embora, como diz o alemão lá para baixo, chá foi embora. E aí então, chegou um dia um aluno bem conhecido no nosso meio, e ele começou a fazer café escondido num litro,
lá nas beiras do projeto. Foi fazer café escondido. Mas quando chegou em mim essa notícia, né? Eu fiquei muito irado. Eu fiquei muito bravo. Como que faz isso? Não sei o que. E aí, irmãos, sei que ali fizemos uma reunião dos obreiros e nós falamos: acho que nós estamos errados. Podemos servir o café, não pode ser à vontade igual antes podia, mas vamos servir o café. O café vai fazer bem para eles. Eles já estão se alimentando bem. Eles chegam aqui, nós já tira tudo deles, a liberdade que eles têm, né? Nós não tira, na verdade eles vão para lá, estavam presos nas drogas, agora vêm receber liberdade. E nós sentamos, e de 2009 para cá sai um cafezinho, e eu chego lá e falo: cadê meu cafezinho sem açúcar? Glória a Deus. Nós ouvimos o ruído de uma multidão. Nós ficamos 8 anos para perceber que o café economizou muito mais remédio de dor de cabeça, né, irmão? Porque a dor de cabeça, quem está acostumado a tomar um cafezinho, e aí então, agora a gente serve o chá, serve o café, e a gente mudou. Outra coisa, entrava barbudo assim, João Marcos, igual você, barbudão assim, o porteiro da porta hoje estava assustando ali na porta, né, irmãos? É o irmão de barba ali, o João Marcos, Paulo Marcos, Marcos Paulo, é nome tudo dos discípulos. O Marcos Paulo, para a tua mãe, de medo de você não ser crente, ao invés de colocar só um nome no discípulo, colocou de 2. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Chegava no projeto, irmão, barba, para nós parecia que barba tinha um demônio escondido atrás. De tanto medo nós tinha da barba. Mandava cortar a barba, rapar a barba, cortar o cabelo. E lá foi nós muito tempo assim, pastor Reginaldo, até que nós entendemos que ele deve, a pessoa que vem, a gente pede para arrumar, deixar bonita, igual a tua barba é bonita, né? Bem arrumadinha. Mas o cara chegava com a barba assim, né, irmão? Você sabe, daquele jeito, o cabelo daquele jeito, assim. Então nós vamos arrumar a barba dele, nós vamos arrumar a barba dele, nós vamos ajudar ele a manter. Porque se nós arrancar a barba, ele vai embora, ele vai dizer: perdi a droga, perdi o café, perdi tudo, até a barba. Agora o que me resta? Nada. Eu vou embora dessa casa, aqui não tem nada para me ajudar. A pessoa está ali já contra a sua vontade. Nós ouvimos os ruídos do meio da multidão. Tem coisas que eu estou ouvindo até hoje. Tem coisas que a gente ouve, a gente guarda no coração, como Maria fazia, como Isabel fazia sobre a vida de Jesus. Tem coisas que a gente acha que não é o tempo de mudar, a gente vai conversando, mas os apóstolos nos ensinam que eles então convocaram, tomaram uma decisão para solucionar aquele problema. Às vezes a gente vai ouvindo o ruído da esposa e vai deixando, vai ouvindo o ruído e vai deixando, até a hora que ela diz: explode, não tem mais jeito. Você vai ouvindo o ruído do esposo. O homem, ele demora para explodir, a mulher já explode fácil, né? É um estupinho. O homem vai guardando, ele vai ouvindo ruídos, até um dia que ele fica bravo. Ele pode ficar bravo, irado. O homem é assim, ele guarda e vai guardando até o dia que ele explode, que ele não consegue mais. Você não vai ver o homem explodido de primeiro igual uma mulher. Mulher é isso, dos sentimentos são assim. A psicologia trata assim, nos ensina. Os ruídos são importantes para nos mostrar o caminho que Deus quer nos conduzir. Esses homens foram de Deus abençoados, e eles então convocaram e tomaram uma decisão juntos. Verso número 3. Nós aprendemos então que todo o processo que fica grande, nós temos que estar atento, que não é igual cuidar de um processo pequeno. Quando nós começamos a restaurar aqui, nós tínhamos um PGR só, né? Nós tínhamos 2 PGR, agora já são 6 PGR, já tem muito de músico aqui, um monte de pregador. Nós temos que administrar isso, ouvir os ruídos. Nós temos que aprender a tomar a decisão na hora certa. Essa palavra nos ensina. Mas a palavra nos ensina algo mais. Quando nós precisamos tomar uma decisão, ela precisa ser certa. Não adianta tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão certa. E eles tomaram uma decisão certa no verso 3, olha só. Mas, irmãos, eles falam aos discípulos: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Eles estavam aqui escolhendo 7 homens para começar o ministério diaconal. Aliás,
aqui até no verso de número, finalzinho do 2, fala servir, né? Volta o 2 ali, a palavra ali, ó, servir as mesas, é dali que surge o nome, no grego, servir é diáconos. A palavra diáconos é servir no grego, ali que começa, por isso que se chama diácono, que não existe na palavra de Deus nada falando, ó, elege diáconos na igreja, não. Elege homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Ele estava dizendo assim, os apóstolos estavam dizendo, precisamos, o nosso projeto cresceu. Nós éramos em 12, um pouquinho mais, quem sabe uns 25. Diz que estava 120, aliás, eles eram 120. Lá no Atos 2, diz que estavam 120 reunidos, né? Quando o Espírito Santo desce sobre eles. Eram 120 homens. De repente, depois das pregações, foi para 5.120. E eles cresceram demais. Aí no verso de número 2, ele fala, temos que resolver, vamos resolver. No verso 3, ele fala como resolver. Verso 3 diz assim: escolhei dentre vós 7 homens, cheios de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, que eles vão ficar encarregados de cuidar disso. Por que esse destaque, irmão? Diáconos não são aqueles irmãos que só estão ali para cuidar, o seu Eulis. Hoje aqui na igreja nós temos 5 diáconos. A minha irmã, levante a mão por favor, diaconisa, dona Diris. A irmã Edna, o seu Eulis que está lá fora, o diácono Evandro e a diaconisa, a esposa do Evandro. Hã? Eu estou bem cansado, irmão, você deu para perceber, minha mente não está buscando todas as informações, mas já ela volta para o lugar, amanhã ela volta. Esses homens, nós elegemos aqui, nós indicamos, o presbitério dessa igreja reunidos entendeu que eles tinham esses requisitos. Muitas vezes se erra muito em igrejas onde há um conselho que tem que votar para saber votar. E aí as pessoas, eles são grandes, é uma igreja grande, não conhece as pessoas, não conhece, e há uma votação, quem será os diáconos? E aí pode-se votar em pessoas que não têm essas qualidades. Pode-se eleger diáconos que não vão ser cheios do Espírito, ter uma boa reputação. Por quê? O diácono é o primeiro que morre, irmão. Num ataque na igreja, é o primeiro que tem que morrer naquela porta. Sim, o diácono é o primeiro que tem que receber com sorrisos, irmãos. O diácono é o primeiro que tem que aguentar, às vezes, aquelas crianças indisciplinadas, o bêbado que chega na igreja. O bêbado chega na igreja por aquela porta fora, adentro. Quem que vai lá para cuidar do diácono? Um homem que tenha boa reputação. O diácono tem que ter as contas dele em dia, tem que ser um homem bom, porque ele está na porta da igreja ali na frente. E aí passa o irmão, mas quem que está lá? O louco, aquele homem lá, era um bagaço, está aí ó, nas festas, por aí. O diácono é o primeiro da porta, é a vitrine. Por isso que ele fala, escolha homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Diácono não é um empregado da igreja. O ministério diaconal, como tem algumas igrejas hoje modernas, estão terceirizando os serviços. Que Deus me livre desta visão, de terceirizar serviço que o corpo de Cristo tem que fazer, que o braço nosso junto tem que se unir e fazer. Algumas coisas ainda são admissíveis. Eu fui na igreja do Rio de Janeiro, onde tinha cantores famosos que congregam ali. O jogador de futebol, o Fred, congrega ali. E a hora que eu entrei, eu vi que tinha uns irmãos que eram irmão, mas eu vi que tinha uns que não eram irmão, era só segurança da igreja. Naquela igreja, nós chegamos atrasados, eu, Maleira de filho, 4 pessoas, e fomos entrando lá no Rio de Janeiro, e eles já começaram a passar um radinho um para o outro, ó. Tá entrando, não sei o que. Igrejas de 2.000 pessoas, você imagina como que consegue organizar um culto, cuidar de quem entra pela porta, e saber quem pode ser perigoso, porque não entra pessoas boas só numa igreja, entra pessoas terroristas, entra pessoas mal intencionadas, entram pessoas que podem fazer barbaridades numa igreja. Então o diácono, ele tem que ser boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. E nós oramos para que nossos diáconos, os próximos que vamos levantar, mais 5 agora no segundo semestre, que você esteja nessa lista.
porque não é fácil ser diácono. Tem que muitas vezes ficar lá fora, organizando nossos carros, cuidando das nossas crianças, enquanto que você está aqui ouvindo a palavra de Deus. É um ministério que precisa ser alimentado em casa, e aqui por isso tem que ter mais diáconos, para poder fazer o rodízio. E quando a igreja ainda é pequena, há uma dificuldade. Mas o que nos ensina essa decisão dos apóstolos? O que nos ensina na vida prática? Primeiro, o processo cresce, os ruídos chegam, eu tenho que tomar uma decisão, mas é a decisão certa. Não adianta decidir errado. Nem toda decisão é decisão. Se ela for errada, ela não vai ser uma decisão. Você está criando mais um problema. Eles falam, temos que resolver, e vamos resolver certo. Eles não primeiro elegeram os nomes dos homens. Olha, nós conhecemos o tal, nós conhecemos o tal. Eles falaram os requisitos que tinha que ter: de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Eles escolhem 7 homens, nós vamos ter o nome deles já na sequência, depois, porque eles tomaram a decisão certa. Quantas vezes, pastor Joel, a gente quis solucionar um problema tomando uma decisão, mas errada. Então não sai daqui agora de noite já tomando decisão. Você vai consertar, mas tome a decisão certa. Não se precipite. Coloque requisitos. Lá na casa de recuperação, tempos atrás, ano passado, teve um aluno na casa de recuperação. Eu cheguei lá, ele já tinha passado 3 vezes por lá, e ele falou: pastor, eu estou querendo ir embora. Eu falei: sério? É normal você querer ir embora, só que você tem que ficar. Ele falou: por quê? Eu falei: pega um papel e uma caneta, vamos falar por quê. Faz um papel, faz um risco aí nesse papel. Esse papel está guardado lá em casa até hoje. Coloca aqui assim, ó: se eu ficar na casa de recuperação. E agora do lado você vai colocar um risco, você vai escrever mais: se eu sair da casa de recuperação. Agora nós vamos escrever junto. Vamos lá, fala para mim. Se você ficar, o que vai acontecer? Minha mãe vai ficar muito feliz. E se você ficar? Eu vou voltar a tocar violão. E se você ficar? Ele começou a escrever. Falei: só 10, vamos fazer 10 coisas. Agora, se você sair, se eu sair, eu vou voltar a usar droga. Se eu sair, eu não vou tocar violão. A minha mãe vai ficar muito triste. E aí eu comecei a fazer 10 motivos que ele podia ficar e 10 que ele saía. Eu falei: agora, qual decisão você vai tomar? A decisão tem que ser tomada, mas tem que ser tomada a decisão certa. Nós queremos às vezes solucionar problemas da forma errada, e é isso que os apóstolos nos ensinaram aqui. Vamos resolver o problema das viúvas, vamos resolver, mas precisamos de homens que vão aguentar o tranco, porque não seria fácil esse ministério. Veja que esse homem que eles elegeram, logo em sequência, vocês vão ler comigo, no verso 4, verso de número 4, ele começa então a dizer: e nós nos dedicaremos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, eu estou crente no Senhor há 29 anos. Fez agora em janeiro faz 30 anos que eu estou no Senhor. Já passei por muitos pastores, já fui para muitos lugares, mas quando eu vejo pastores com uma enxada na mão, com um pé de pá na mão, fazendo cimento, batendo laje, eu tenho que agradecer a Deus por esse pastor. Só que isso é a ausência de homens diaconais que poderiam estar no lugar deste homem. Não é errado o pastor ajudar de vez em quando, mas se algo está faltando, é a igreja entender as funções. Os apóstolos tinham que se dedicar à oração e à palavra. Não é fácil subir aqui, falar das coisas de Deus. Uma mensagem, para ficar boa, ela sofre quase 12 horas de antecipação nossa, e mais as 6, 7 horas depois da mensagem, que nós sofremos a retaliação, o cansaço, o discernimento de saber o que a igreja vai ouvir. Há muita mensagem pronta na internet, há muita mensagem pronta por aí, mas aqui essa igreja não prega mensagem de internet,
Essa igreja pega a mensagem que Deus dá do céu para nós pregar, dá a revelação da palavra. Quando nós vemos pastores ajudando na obra, construindo igrejas sozinhos, é certo? Não é certo, irmãos. Aqui está a lição, pastor Joel. O trabalho tem que ser das ovelhas, dos diáconos, das pessoas que têm o talento. Os irmãos que são construtores têm que dizer: pastor, nós vamos construir essa igreja, e o senhor se dedique à oração e à palavra e à visitação, e nós vamos cuidar disso aí. Eu já ajudei a construir igreja, irmão. Já ajudei a bater massa, eu já ajudei a colocar azulejo, mas eu fiz uma ajuda, uma participaçãozinha. Dei mais trabalho do que ajudei, tudo bem, não sei nada disso aí também, né? Mas estava lá, pelo menos para dizer: o pastor estava ali, ó, estava ali. Só a presença já dá uma animada nos irmãos, né? Chega umas horas, esses dias fui ajudar no jantar, descascar a batata, já reprovei, já me atropelaram da cozinha. Não deu certo. Falei: mas eu vou me dedicar na palavra, no louvor e na adoração, porque foi para isso que Deus me chamou. Aleluia! Amém? Deus estabeleceu princípios. Nós podemos ajudar, pastor Reginaldo, mas nós temos que envolver o diaconato, esses homens. Ou senão, aí eu sou de contrato de serviço. Então paga para alguém vir fazer aqui na igreja. Não tem ninguém habilitado, não tem nenhum homem que serve dentro da igreja, que é pedreiro, que é pintor, que é eletricista. Ei, irmão, se você for congregar aqui em qualquer outro lugar do mundo, porque eu sei que você não vai ficar aqui a vida inteira, então eu posso falar: ninguém vai ficar numa igreja até a morte. É muito difícil, é muito raro a pessoa que fica na igreja. Antigamente era assim. A família, eu fui para a igreja batista quando me converti. Cheguei lá, tinha 60 pessoas na igreja batista, uma benção. Tinha 5 famílias dos 60. Era 5 famílias. Entrava o pai e uma leira de filho atrás, entrava outro e uma leira de filho. 5 famílias dava 60 membros, irmão. Já dava uma assembleia. Mas mudou. Deus mudou. Deus mudou por amor à sua criação. Quando as organizações começaram a segurar o evangelho, batistas, presbiterianos, luteranos, toda vez que o homem tenta segurar o evangelho, Deus abre uma porta e rompe. Ele faz explodir. Se você notar, nos últimos 25 anos, o que nasceram de igrejas como a nossa, que nasceram de igrejas sérias, de batistas, de presbiterianas, que Deus foi permitindo. Na igreja que eu congregava, o pastor de uma das igrejas, a primeira igreja que eu congreguei, tinha 7 homens com chamado pastoral. 7, todos os 7 hoje são pastores em algum lugar. O pastor da igreja, quando nós estávamos, não tinha essa visão desse texto que nós estamos estudando, de organizar e impulsionar para algum lugar. Dá o ministério, tem o chamado, tem que produzir, senão você mata o ministério da pessoa, você mata. Então Deus permitiu, Diogo, que os 7 aos poucos fossem saindo, e os 7 hoje são pastores em alguma igreja. Se aquele homem tivesse tido a visão e aberto um campo, vai, você tem chamado, cuida. Mas não, a falta de gestão, de entendimento às vezes, bloqueia o evangelho. E quando as igrejas raízes batistas, luteranas, presbiterianas quiseram controlar o evangelho, Deus falou assim: eu vou mostrar quem coordena isso aqui. Puf, puf, puf. E Ele foi permitindo igrejas em cima de igrejas, portinhas pequenas, portinhas grandes, não importa. Um dia eu parei na frente do meu pastor, o Azaf Borba, e eu falei: pastor Azaf, eu estou sofrendo muito porque a igreja que eu estou, o pastor quer vender a igreja, porque ele fala que a igreja é pequena. E ele falou assim para mim: Juarez, igreja não tem número, igreja é igreja. Ela pode ter 5, ela pode ter 10, ela pode ter 50 ou 1000, ela é igreja. Se nós estivéssemos aqui em 4, em 2 ou 3, como diz a palavra, aí eu estou no meio.
essa multidão de igreja que vocês veem, essa multidão de pregadores de internet, muitos que não dá para ouvir, mas muitos que são bons. Quanto o evangelho cresceu, quantas vidas foram. Hoje, às vezes numa casa tem filhos, 4 filhos, cada um está num ministério. Antigamente isso era inadmissível, pastor Joel, e apanhava de rei se não fosse para a igreja, por mesmo. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, ela disse que o almoço tinha o rei do lado do almoço. Os filhos eram crentes que só, irmão, mas também com o rei daquele, quem não fica crente? Diz que se alguém desse uma risada, não foi? Foi da irmã Obed, pastor. Alguém me contou lá acho que da irmã. Claro, porque era assim antigamente, Sueli. Tinha que ser assim, acho que foi lá dos avós, lá, alguém me contando. 70 numa igreja, numa família, 70. Olha aqui, ali em Guatemi, né? 70 numa igreja, imagina. O que faz? Então tá, pastor Joel, vamos ver se a minha palavra é de Deus ou não. Me fala hoje. Desses 70, estão tudo lá? Não. Dá para contar no dedo os que estão lá. Deus movimentou eles. Deus movimenta a nossa vida, irmãos. Ele precisou fazer isso na terra, porque senão o evangelho não iria, pastor Reginaldo. Os homens, quando tentam controlar o ministério, Deus fala: eu vou te mostrar quem tem o poder. Ele é sobre os tronos, sobre os domínios. Ele tem o poder. O dia que nós tentarmos colocar a mão na glória dele, nós morremos. Por isso os homens têm que ser cheios do Espírito, de boa reputação e de sabedoria para tomar as decisões. Aqui então os apóstolos dizem: nós vamos cuidar do que é mais importante, da palavra e da oração. É o que nós somos chamados a fazer, e vocês continuam a cuidar deles. Vamos para o verso 5, porque eu já vou ter que terminar, porque eu só estou no 5, e até chegar no 15 vai ter meia-noite, e vocês não vão querer ficar me ouvindo. É bom que você volta para ouvir no próximo domingo. Glória a Deus. 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha que lindo, irmão. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Olha os nomes desse povo aqui. Era tudo grego, tudo grego. Era os povo que tinha também. Olha que sabedoria. Elegeram homens helenistas, para que se eles colocassem só hebreus, ia dar problema também. Eles colocaram homens aqui que era da linhagem do povo que estava reclamando, murmurando, com razão, estava ficando sem ser servido. E também Nicolau, prosélito de Antioquia. 6. Apresentaram-nos os apóstolos perante estes, e orando, aqui o segundo ponto, impuseram as mãos e abençoaram esse ministério. Então, a partir do verso que eles escolhem ele, eles vêm e eles são validados pela igreja. O que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos que há níveis a serem cumpridos dentro de um ministério, que há que, se sempre ser enviado ou ser consagrado a algo, precisa ter alguém que fez isso com autoridade sobre a sua vida. Hoje está cheio de papel de pastor de internet que fez curso de teologia. Ei, irmãos, presta atenção: curso de teologia é um 3º grau, irmão. O Diego está lá na Jocum, ele é missionário? Não tem nada de missionário ainda. Ele só vai ser missionário o dia que ele vier aqui nesse lugar, e a igreja, o presbitério dessa igreja, ungir a sua cabeça, impor as suas mãos e dizer: em nome de Jesus, nós consagramos você a missionário. Está cheio de internet vendendo. Agora dá para comprar até nos Estados Unidos, irmão. Dá até para você receber um diploma americano. Sim, yes. Nunca tiveram as mãos impostas, nunca souberam o que é uma igreja, nunca sofreram com a igreja,
nunca choraram num velório e nunca se alegraram num casamento, nunca levantaram uma criança para ser consagrada e nunca tiveram que passar noites a fio com uma família em luto. Esse é o Evangelho, essa é a linha. Tem que ter o verso 6, irmã. E apresentando-o perante os apóstolos, estes, orando então, impuseram a mão e disseram: nós validamos esse ministério, nós validamos esses homens, nós conhecemos eles, nós sabemos quem são eles, nós sabemos os rastros que eles têm. Não é porque ele sabe servir a mesa, não é porque ele é um sorridente ali na frente, não é porque tem a barba bonita, bem feitinha igual ao Marcos Paulo. Não, é porque nós conhecemos que eles têm esses requisitos para impor as mãos sobre eles. Glória a Deus. Não se apresse, irmão, não se apresse por ministério, porque é Deus que dá. Quando o homem dá, não vale a pena. Eu cuidava da igreja antes de nós termos aqui, lá do lado do mercado Paraty ali, né, da presbiteriana. E eu entrei ali como irmão Juarez, né, que não era nada mesmo, não sou nada mesmo, mas não tinha nenhum título, quero dizer, né. E aí eu fiquei 3 anos cuidando da igreja. Daí mais 3 anos fui eleito presbítero, mais 3 anos presbítero. Depois de 8 anos, meus pastores olharam para mim e falaram: tu tem um chamado de Deus, nós vamos consagrar você. Mais 2 anos agora fica de molho probatório. Falei, mais 10 anos. Falei, amém. Lá estava eu, estava lá preocupado com o título. Eu estava fazendo as mesmas coisas antes, depois, ficou pior depois, né? Porque você perde o nome, né? Antes me chamava de Juarez, irmão Juarez, agora é só pastor. Você perde o nome. Pastor Hamilton perdeu o nome já também, agora pastor. Você perde o seu nome. Orando, impuseram as mãos. Não tenha pressa. Quantas vezes, irmãos, eu tinha casa de recuperação. Como é que eu tendo o irmão Juarez, pensa bem, ó que loucura, só Deus mesmo. O irmão Juarez não é nada da igreja, não era líder de nada, era só um adorador, um louvor e um pregador da palavra. E tinha uma casa de recuperação. Aí quantos pastores me procuravam: o pastor, vamos abrir uma igreja. O Juarez, vamos abrir uma igreja. Vamos abrir uma igreja. E aí eu consagro o senhor a pastor. E aí o senhor fica vice-presidente e eu presidente. Eu falava, irmão, isso aí não é comigo não, irmão. Eu estou cuidando das pessoas, estou bem ocupado com a minha obra. Eu não tenho esse chamado para você. Não reconheço. Só faltava eu falar, não reconheço a autoridade sobre as tuas mãos, sobre a minha vida. Porque também cuidado, quem vai pôr a mão sobre a tua vida, quem vai te passar o ministério, quem vai te segurar se você precisar de você. Também tem que tomar cuidado. Não basta querer só ser consagrado, porque tem muita gente que consagra e abandona, não dá mais bola, a pessoa morre na fé. Hoje nós aprendemos com o livro de Atos, estamos aprendendo que quando o processo cresce, quando as coisas crescem na nossa vida, ou mesmo são pequenas, elas precisam ser organizadas. 2, nós aprendemos que todos os ruídos das pessoas que estão ao nosso redor precisam ser ouvidos e colocados de molho, principalmente os mais próximos, filhos, pais, esposa, são os que primeiro notam nossos problemas e debilidades. Preste atenção nesses ruídos. Depois da empresa, da secretária, dos empregados, do encarregado. Você precisa perceber isso. 3, precisa tomar a decisão certa. Precisa tomar a decisão rápida, porém certa, porque nem toda decisão é uma decisão certa. Precisa ser validada. 4, você precisa tomar a decisão certa, botando requisitos. O que é bom se eu tomar essa decisão? Escreva, irmão. O que é bom se eu não tomar essa decisão? O que é bom se eu comprar esse carro? Que eu estou apaixonado por esse carro, por essa casa. Eu quero essa casa. Eu sonhei tanto com essa casa, mas não tem dinheiro para comprar. Então espera mais um pouco. Vai sonhando, irmã. Porque o que eu coloco aqui no papel? Lado esquerdo, lado direito. Eu gosto.
Amor, aquele carro, amor, o homem está vendendo, agora baixou 10 mil reais. Se eu não comprar, abençoado, logo aparece outro carro. Se eu tomar a decisão certa, o que vai acontecer? Se eu tomar a decisão certa, Deus vai abençoar. Quinto, eu preciso fazer o que eu fui chamado para fazer. Não adianta você querer fazer tudo. Eu até tento às vezes aqui, os irmãos me conhecem, né? Mas vocês sabem qual é o meu destaque. Eu posso ajudar em muitas coisas aqui, eu entendo de bastante coisas. Deus me deu essa capacidade, é de Deus. Mas eu só tenho uma que eu gosto. Duas, se eu pudesse só pregar a palavra, tocar o meu violãozinho, era só isso que eu queria. Chegar aqui está tudo organizado, não precisa me incomodar com nada. Só me dedicar a essas duas coisas e a oração, estaria bom. Mas a gente ainda tem que fazer coisas. Se dedique na tua especialidade e arrume pessoas para te ajudar no que você não consegue fazer bem. É isso que esses textos nos ensinam hoje. Vamos ficar em pé. Semana que vem nós terminamos esta palavra, irmãos, porque eu quero falar sobre a vida deste diácono. Esse diácono aqui. Passa o verso número 8. Vamos ler o 7 também antes de encerrar. Olha só, a partir dessa decisão, olha que lindo, irmãos. A partir da organização, o que acontece? Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Homens que eram lá dos fariseus, sacerdotes que obedeciam à fé. Mas olha o 8 que eu vou pregar na semana que vem. Estevão, o diácono, cheio de graça e poder. Olha aqui, seu Eulis, ó, seu Willis, dona Dilis, diaconisa Edna. Vocês têm que ter também assim, ó, cheios de graça e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Diácono não é alguém só para organizar carro. Tem que estar pronto de impor a mão. Tem que estar pronto para orar. Tem que estar pronto para fazer o que Deus mandar. Amém?